parou para pensar que o seu corpo físico é a parte mais visível de quem você realmente é? Ou melhor, de tudo o que você realmente é? Já sabemos que o que chamamos de eu não termina na pele, não começa no nascimento e nem se encerra na morte. O ser humano é uma consciência em múltiplas camadas que se interpenetram e vibram em diferentes frequências. E agora vamos atravessar essas camadas e também vamos abordar as doenças inexplicáveis e repentinas que têm a ver com essas camadas. Daquelas dores que incomodam, mas não aparecem em nenhum exame. Coisas que muitos médicos nem conseguem explicar. E você sabe por quê, né? Porque são dores que têm a ver com os corpos sutis, que é o que a gente vai falar agora. O ser humano não tem um espírito, ele é um espírito, utilizando veículos temporários para se expressar. O Allan Kardec, ao estruturar a doutrina espírita, ele apresenta uma base fundamental: o corpo físico, o espírito e o perispírito. E os próprios espíritos revelam que o perispírito não é algo tão simples assim. Ele é um organismo sutil, vivo, plástico, moldado pelo pensamento e pela emoção, descrevendo o ser humano como um conjunto de veículos da manifestação da consciência, cada um vibrando numa frequência específica. Teosofia e espiritismo, duas tradições, mas uma mesma verdade observada por ângulos diferentes. Para Kardec, o espírito é o princípio inteligente do universo, imortal, individualizado, criado simples e ignorante, destinado à perfeição. Joana de Ângeles complementa: o espírito é o viajante da eternidade, utilizando instrumentos transitórios para aprender. O espírito não adoece, não envelhece e não morre. Como diz Hermínio Miranda, somos imorríveis. Quem adoece são os veículos que o nosso espírito utiliza. De acordo com os especialistas, com os espíritos, médiuns, estudiosos, pesquisas e comprovações de clarividentes pelo mundo todo, são 7 os nossos corpos sutis. Temos o corpo físico, temos o corpo etérico, também chamado como duplo etérico, que funciona como uma cópia do nosso corpo físico, mas de uma matéria mais sutil. Temos o corpo astral, temos o corpo mental, que se divide em corpo mental inferior e corpo mental superior. Temos o corpo búdico e o corpo átmico. Todos ocupam o mesmo lugar, mas em frequências diferentes. O corpo físico a gente conhece bem, né? É o instrumento mais denso, fundamental para manifestação e aprendizado no mundo material. É um veículo temporário para o espírito, permitindo a sua interação com o plano terrestre. Ele é temporário e educativo. Emmanuel, no livro Roteiro, psicografado por Chico Xavier, descreve o nosso corpo físico como uma das maravilhas da criação, estruturado para a evolução espiritual da alma encarnada. E ele destaca os aspectos surpreendentes dessa máquina biológica, como o cérebro, o sistema nervoso, a câmara ocular, o aparelho auditivo, os sistemas respiratório, circulatório, digestório, sistema endócrino, o coração. Olha os instrumentos dessa máquina. Mas ele não define quem você é, ele apenas revela o que você cultiva por dentro.
comentei, né? O Allan Kardec diz do perispírito que, na verdade, é o conjunto de todos os nossos corpos sutis. Ele só não subdividiu, mas perispírito por Kardec é isso, é o apanhado de todos os corpos sutis. E o duplo etérico é a ponte entre o perispírito e o corpo físico. Charles Ledbetter descreve ele como um campo energético vital, responsável pela vitalidade e pela saúde do corpo físico. Como ele realiza o intercâmbio entre os corpos sutis e o plano material, ele serve como um filtro energético, absorvendo e distribuindo as energias captadas do meio ambiente. Por exemplo, o prana. Essa absorção ocorre através dos chakras. E eu tenho um vídeo explicando só desse tema. Inclusive, eu vou fazer outro abordando um pouco mais profundo esse assunto. O corpo etérico, ele transmite as influências do corpo astral para o corpo físico. Esse corpo astral que eu já vou falar, que é o nosso corpo das emoções. E ele também trabalha no sentido inverso, levando as impressões e as experiências materiais para os corpos superiores, para o astral, para o mental. Já já eu vou falar aqui para vocês como as doenças e os desequilíbrios energéticos começam no corpo etérico para depois se manifestarem no corpo físico. André Luiz explica que o duplo etérico distribui energias vitais, sustenta os órgãos físicos e se dissolve após a morte do nosso corpo material. Aqui chegamos no corpo chamado por André Luiz de psicossoma. O nosso corpo astral é o corpo das emoções, dos sentimentos, dos desejos, das paixões. É nesse corpo também que ficam registradas as mágoas, as culpas, os traumas, os vícios. E esse corpo está enraizado no fígado, assim como o duplo etérico está enraizado no baço. Ele é responsável pelas percepções sensoriais e emocionais do indivíduo. Ele é a ponte entre a mente e a matéria, e ele permite a interação entre os pensamentos e o mundo físico. Lembrando que o Emmanuel é sempre claro, ele diz que o perispírito é o espelho da alma. É esse corpo que nos permite viagens astrais, que nos permite experiências fora do corpo físico. Ou seja, é com ele que nós sonhamos, que nos emancipamos durante o sono. E é com ele também que vivemos no mundo espiritual após a desencarnação. A matéria de desejos nesse corpo assume diferentes cores que refletem o estado emocional do indivíduo. Emoções elevadas e equilibradas produzem cores vibrantes e cintilantes, com tonalidades harmoniosas. Sentimentos destrutivos e impulsos descontrolados manifestam cores densas e escuras. Cólera e ódio apresentam explosões de cor vermelha intensa, como relâmpagos. Medo intenso aparece uma névoa densa e cinza que percorre o corpo astral. Aliás, Max Rendel enfatiza que o medo é um grande obstáculo para o desenvolvimento espiritual, pois enfraquece o fluxo normal das energias do corpo astral, enfraquecendo assim a vitalidade desse corpo. Charles Ledbetter descreve o corpo mental como o veículo do pensamento. É nele que surgem as ideias, as imagens, as crenças, os padrões mentais. Responsável pelo pensamento lógico e racional. Razão e intelecto, processando e armazenando informações pelo raciocínio seletivo.
É a conexão entre a nossa personalidade, ou seja, a nossa identidade temporária do ego, e a consciência superior. Também é a sede da consciência racional, permitindo a autorreflexão e o julgamento das próprias ações. O corpo mental também organiza e estrutura os impulsos do corpo astral, ou seja, as emoções e os desejos em padrões compreensíveis e aceitáveis, buscando o equilíbrio entre esses impulsos e a lógica do pensamento consciente. André Luiz afirma que o pensamento é o alicerce vivo de todas as construções do ser. Pensamentos constantes moldam esse corpo. Pensamentos elevados o tornam luminoso. Pensamentos repetitivos e negativos o tornam denso. E nada começa no corpo físico. Tudo começa na mente. Na teosofia, o corpo causal é o repositório das conquistas do espírito, virtudes, valores, aprendizados eternos. Tudo aquilo de bom que levamos de uma encarnação para outra. Esse é o veículo de consciência que transcende a nossa personalidade transitória e serve como receptáculo das experiências evolutivas acumuladas durante nossas múltiplas encarnações. Em linguagem espírita, podemos associá-lo ao patrimônio da alma, que Emmanuel descreve como os tesouros imperecíveis que o espírito acumula em si mesmo. É um corpo formado apenas pelo que é mais puro e mais elevado da jornada do ser humano. Ou seja, somente pensamentos, sentimentos e ações altruístas, harmoniosas e sábias são assimiladas nesse nível de existência. Essa característica do corpo causal assegura uma imunidade absoluta contra qualquer influência negativa, como traumas, desequilíbrios, vícios ou emoções densas. Nada disso existe aqui. Aí temos o corpo búdico e o corpo átmico. O búdico, que representa um nível mais elevado de amor e de sabedoria, e o átmico, que representa a vontade divina sobre o ser humano. Mas vamos deixar esses dois corpos para um vídeo no futuro. Vamos concentrar nesses que falamos porque são mais acessíveis à nossa consciência, à nossa atual compreensão. No futuro, quem sabe, podemos esclarecer melhor sobre esses dois corpos que representam a nossa parte mais perfeita. Mas ainda temos muito chão. Bom, vamos lá, voltando. E as doenças que eu falei no começo do vídeo? Eu disse todo esse apanhado geral, buscando ser sucinto, para chegar nesse assunto. As doenças da alma. Afinal, quantos relatos a gente pode ter ouvido, conhecidos, que trazem isso pra gente? Ou até você mesmo, você mesma, pode ter passado por isso, de repente surgir uma doença repentina e não saber a causa dela, ou não identificar nada em exames, e nem médicos conseguem explicar as origens dessas doenças. E o mais impressionante, e quando elas somem misteriosamente, o que acontece? É porque a doença não começa no corpo físico, ela apenas termina nele. Antes de qualquer sintoma, antes de qualquer diagnóstico, existe um longo percurso invisível. Vamos lá. O Allan Kardec já afirmava que o corpo é um reflexo do espírito. André Luiz aprofunda essa ideia ao explicar que toda perturbação orgânica é um desequilíbrio no perispírito. Pensamentos repetidos de medo, culpa, raiva, tristeza imprimem formas, imprimem tensões,
e imprimem sombras no corpo mental. E com o tempo, essas densas impressões descem para o corpo emocional, para o corpo astral, onde se transformam em estados persistentes de angústia, de mágoa, de ressentimento. Joana de Ângeles esclarece que as emoções mal conduzidas convertem-se em agentes enfermiços da alma. Na linguagem da teosofia, Charles Ledbetter descreve esse processo como uma desarmonia vibratória, em que o fluxo natural de energia vital se rompe e quando o perispírito perde a sua harmonia, o corpo etérico passa a distribuir a energia de forma irregular. Então, aquilo que era apenas um conflito interno passa a se manifestar no corpo físico, como dor, inflamação ou doença. O corpo não adoece por acaso, muito menos adoece do nada. A gente já viu que não existe acaso, certo? E algumas doenças estão diretamente relacionadas a atitudes, a emoções negativas, muitas vezes relacionadas às nossas vidas passadas, nem nessa existência, que trazemos impressas nos nossos corpos sutis. Vou trazer uma lista compacta, rápida e breve aqui. Ira desenfreada, cegueira, mentira contumaz, deformidades físicas, abuso sexual, difteria, câncer, medo e insegurança, problemas nos rins e no coração. Medo e insegurança, fraqueza dos rins e do coração. Ansiedade afeta os pulmões, gera raquitismo e tuberculose. Inveja debilita o estômago, o sangue, o intestino. Luxúria compromete o cérebro, a memória, os olhos e a vontade. O ódio adoece o fígado e o coração. A gula prejudica a garganta, o estômago, o fígado, o pâncreas. O egoísmo compromete o coração, o cérebro, o estômago, o sistema respiratório. Portanto, cada sintoma é uma mensagem da consciência, um convite silencioso à revisão de pensamentos, emoções e atitudes. Curar, portanto, não é apenas eliminar o efeito, é compreender a causa, harmonizar o invisível, para que o visível volte ao equilíbrio. Porque, como eu falei, o desequilíbrio nos corpos superiores podem se manifestar como doenças e desarmonias no corpo físico, sendo a somatização um efeito e não a causa primária dos distúrbios. Quando a mente adoece, o corpo emocional registra. Quando o corpo emocional se desequilibra, o corpo etérico sofre. Quando o corpo etérico sofre, o corpo físico absorve e responde. O ser humano é uma consciência em evolução, vestindo corpos conforme a necessidade de aprendizado. O ser humano não tem um espírito, ele é um espírito, utilizando veículos temporários para se expressar. O estado dos corpos sutis refletem os pensamentos, as emoções, a conduta moral e o grau evolutivo de cada ser. Por isso, a reforma íntima não é só uma reforma moral, ela é também energética, ela é uma reforma vibratória, uma reforma consciencial.
Cuidar do espírito é cuidar do pensamento, educar a emoção, refinar a vibração, viver com propósito. A verdadeira reforma íntima é silêncio, é presença, é consciência. E você, se os seus corpos sutis fossem visíveis, o que eles revelariam sobre você?